Bom, galera, preparei um vídeo para vocês aqui sobre esticamento de vela, uma teoria que nós criamos para facilitar você analisar o gráfico. Tem dado muito certo. Não é uma novidade, é só um termo, uma forma de facilitar o que outras pessoas complicam muito. É uma ação dentro do price action, ação do preço, que nós filmamos muitas entradas assim, vocês vão ver a seguir nos vídeos, mas antes eu vou fazer um breve resumo dessa teoria que nós criamos. É o seguinte: o preço ele sobe, desce, sobe, desce. Por que isso? É uma ação normal do mercado, que é corrigir o andamento desse preço, o interesse do mercado. Por exemplo, como é que você obtém lucro? Você compra barato, vende caro. Compra barato, vende caro. Compra barato, vende caro. Essa é a teoria. Se você só compra, ficaria fácil. Todo mundo ia ganhar dinheiro se acordar cedo, pegar 20, 30 mil, botar ali para comprar num par de moeda, que ele só tem uma direção. Então, essa correção ela é natural para que você tenha um mercado equilibrado. O que acontece com o esticamento de vela? Nós colocamos esse termo para você identificar com uma facilidade, que é um disparo de preço incomum durante o período que você predispõe a operar. Então ele sempre acontece, você vai ver nos vídeos que ele sempre acontece. Esse disparo de preço, ele pode ser em uma vela só ou em várias velas para uma só direção. Ela vai te dar indicativos. Por exemplo, a última vela geralmente tem um pavio grande que ele mostra para você uma perda de força, tanto na compra ou na venda, dependendo da direção do gráfico. Então ele é um indicativo depois de ou uma sequência de vela para uma cor só, para uma direção só, ou um esticamento em comum, que ele vai corrigir. Como a gente falou aqui, existe um interesse de compra no valor abaixo, de venda no valor acima. Então, quando você tem um disparo por algum motivo durante o dia, é normal que a moeda ela faça uma correção tanto para cima quanto para baixo. Ela precisa estar numa média, ela precisa estar equilibrada. Quando você tem um desequilíbrio, e isso é mostrado no gráfico, quando você tem um desequilíbrio, a correção ela é essencial, ela vai acontecer em algum momento. Você precisa ter o conhecimento teórico, técnico, para você identificar essa correção. E aí, quando você tem essa correção, quando você identifica, quando você tem essa facilidade, você pega uma oportunidade que as pessoas que não têm esse conhecimento, ela acaba não visualizando isso. Então, a seguir, vejam os exemplos, porque eu gosto de dar o exemplo na praia. Não adianta eu falar que vai acontecer e não mostrar isso no gráfico. Então eu separei várias entradas que eu fiz com base no esticamento de vela. Então todos os vídeos aí tem uma explicação durante o vídeo. Só fiz essa introdução para vocês entenderem o porquê que isso acontece, entendeu? É uma correção do preço em um disparo incomum, que pode ser em uma vela só ou em várias velas para uma só direção. Observe aí os exemplos dos vídeos que você vai entender melhor. Valeu? Bom dia, pessoal. Eu estou preparando um treinamento aqui, onde eu vou ensinar para todos como funciona o método G13, como você vai operar sem depender de ninguém, sem depender de sala de sinais, com análises pontuais para vocês fazerem a operação de vocês igual eu faço a minha. Dentro desse pacote de ensinamentos tem uma teoria do esticamento de vela que eu já falei algumas vezes, e aí eu vou procurar mostrar a vocês todas essas oportunidades ao longo do dia. Agora eu fiz uma entrada com base nela, tá vendo aqui, ó, no Euro USD, uma sequência de 3 velas verdes, sendo a última com esticamento anormal, criando lá em cima um pavio de perda de força de compra. A tendência é que haja uma correção nas velas seguintes é muito grande. Então
é o que aconteceu aqui. Houve uma correção no dólar, tentando puxar o preço para uma média, já que teve um disparo anormal. Então é normal que haja uma vela oposta do esticamento. Eu já mostrei esse tipo de análise aqui e estou fazendo novamente para reforçar isso, porque isso somado a outros pontos gera uma oportunidade boa de win ao longo do dia, fazendo com que você faça poucas operações e bata a sua meta. Então tá aí mais uma prova da nossa teoria do esticamento de vela. Valeu, galera! Então, pessoal, vou mostrar aqui no gráfico, peguei esse gráfico aqui só para mostrar na prática o que eu acabei de falar sobre o esticamento, para vocês verem na prática a coerência do que eu tô falando. Observa essa vela aqui, ó, de 9,35 do paro USD-JPY. Olha o disparo que ela deu para baixo. Clássica, o esticamento clássico de vela. Como eu falei, ela tende a ter um pavio perdendo força, depois ela sobe. A correção do preço tá nesse momento aqui, ó, o dólar querendo corrigir essa queda brusca do preço. Como a tendência é sempre puxar para uma média, agora observe que bacana o que eu falei antes sobre as duas maneiras de ter esticamento de vela. Ou ela tem um disparo único, ou ela tem várias velas. Se você observar, a zona é a mesma. A zona é a mesma de que maneira? Uma vela enorme, um esticamento enorme, jogando o preço para baixo. Ele ficou igual à correção. Várias velas verdes, também ocasionando um esticamento, nesse caso para cima, anormal, porque uma diferença de patamar de preço para um lado só não é o normal. Aí teve outra correção aqui, ó, aconteceu mais uma correção. Então observe o seguinte: o comportamento hoje desse par de moeda estão acontecendo disparo, ele não está oscilando vela vermelha, vela verde, ele pode até estar oscilando aqui para trás, ó. Aqui, por exemplo, nessa zona aqui, ó, você tem nessa pequena zona velas alternando, vermelha, verde, mas aqui nesse horário você está tendo esticamento, disparo de vela para um lado e consequentemente a correção para o outro lado. Então esse aqui é o esticamento clássico de uma vela só, que se você tivesse olhando esse gráfico na hora, era muito provável que você, com esse conhecimento, pegasse a correção logo em seguida. Assim como se você acompanhasse esse disparo, chegou nessa zona aqui, ó, clássica de uma possível correção novamente, porque teve esse disparo, ela corrigiu. Então assim, o esticamento de vela nada mais é do que essa ação que eu acabei de explicar. Aqui está na prática, aqui está na tela, você vendo que a teoria faz muito sentido, de acordo com os vídeos que eu particularmente gosto de falar sobre uma teoria, mas mostrar na prática ela acontecendo. Isso aqui é um exemplo bem bacana. Valeu? Aí, galera, ó, o ensinamento sobre esticamento de vela acontecendo de novo, exatamente igual ao exemplo que eu dei agora há pouco, ó lá. Mais um win na técnica que eu mostrei para vocês. Valeu! Galera, aqui, ó, USD CHF 920. 920 é essa vela aqui, ó, vermelha, tá? A entrada é para cal. E observe que eu não fiz a entrada, mesmo a favor da tendência. Por que eu não fiz? Qual é a nossa teoria, que eu já expliquei aqui em vários vídeos? É a teoria do esticamento de vela. Pô, teve uma vela enorme a favor, a mesma vela da entrada. O que acontece quando tem um esticamento de vela depois? Tende a corrigir uma vela oposta, porque o esticamento não é um fator comum, tanto que ele
ele se destaca em tamanho das outras velas. Então, quando tem esse avanço muito grande, tanto para cima quanto para baixo, a vela seguinte ou as velas seguintes tendem a virem corrigindo o preço. Acho que a maioria sabe que esse valorzinho que está aqui do lado, onde eu estou passando a seta para cima e para baixo, passando ali 0,91245, aí você sobe, aqui é o preço. Então, houve um disparo no preço, por isso que se forma a forma de vela, é só uma forma gráfica de se ver esse avanço ou uma queda. Quando tem, você teve um avanço de preço, uma subida de preço em comum, a vela seguinte corrigiu. Teoria do esticamento de vela, vela oposta ao esticamento. Beleza? Então não fiz essa entrada, provavelmente vai dar um loss aí. Valeu! Boa noite, galera. 20h51 de sexta-feira, que é 9/10. A galera pediu aí para dar um alô sobre sobre mais informações, né, para facilitar a entrada. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Tem várias. Observe aqui que eu fiz a marcação de suporte e resistência no método G3, essa eu ainda não ensinei para vocês, mas eu quero falar aqui, vou falar de esticamento de vela, tá? Para ficar uma coisa que de repente ajude a vocês a analisarem nos momentos dos sinais aí. E aos pouquinhos eu vou passando mais, se eu passar muito realmente acaba confundindo a galera. Mas, pessoal, esticamento de vela, vamos analisar esse esticamento de vela aqui, ó. 5h05 da manhã, esticou, vela verde imensa. Qual foi a vela seguinte? Vermelha. Aí depois você teve outro esticamento de vela verde, ela chegou a vir aqui em cima, ó, retraiu, mas mesmo assim ela ficou uma vela bem grande verde. Qual foi a vela seguinte? Vermelha. Esticamento, o que você considera uma vela assim? É uma vela que tem um tamanho bem desproporcional ao que vem tendo antes, tá? Olha essa vela verde aqui, de 6h20, ela, porra, é imensa, né? Perto das outras, comparada às outras aqui. Olha que o tamanho dessa vela verde. Qual foi a vela seguinte? Vermelha. Se você for observando isso nesse gráfico ou também no gráfico de vocês aí, ó o esticamento. Olha que vela verde, grande, muito grande. Inclusive ela sobe tanto que ela chega aqui, ó, num ponto que olha quantas confirmações aqui de resistência, né? E aí ela teve um esticamento imenso de vela verde. Qual foi a outra? Vermelha. Aí você desce aqui, ó, esticamento, isso aqui é um esticamento, uma vela desproporcional vermelha, desceu muito. Qual foi a vela seguinte? Verde. Aí, ó, teve uma verde absurda, olha onde ela foi, 8 horas da manhã. Isso aqui é alguma notícia, algo aconteceu que disparou o euro aqui, ó. Ela chegou aqui em cima, teve, ótimo para quem costuma a operar com retração, né? Esse disparo, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, é o seguinte: como o mercado sempre puxa para uma média, esse disparo ele tende a ser sempre corrigido no momento seguinte. Então, ó, como foi atípico, é difícil você ver uma vela ter que terminasse desse tamanho todo. Então chegou nesse ponto aqui, a galera mete uma venda aqui, confiando na retração dela. E aqui tem muita gente que opera assim, ganha essa grana. Mas voltando aqui ao esticamento de vela, a vela esticou a normal verde, 8 horas. O que aconteceu na vela seguinte? Correção, vela vermelha. Só que ela fez uma vermelha absurda também, ó, inclusive finalizando maior do que a verde. Então ela fez um esticamento de vela vermelha. Qual foi a vela seguinte? Verde. Isso não existe regra para o mercado. O mercado ele é soberano, mas prestem atenção. Você tem isso repetidas vezes em vários gráficos que você analisar aqui, ó. Você vai ter esticamento de vela e a correção logo depois. Olha outra aqui, ó. Esticamento de vela vermelha, 11h55. Próxima vela verde. Esticamento, aqui, ó, 12h25. Vela vermelha gigante. Próxima vela verde. E por aí vai. Analisem isso que toda vez que tiver um esticamento,
Não é toda vez, mas é a maioria. E algumas velas, e a correção, ela não necessariamente ela vem na vela seguinte, ela pode vir aos poucos, como aconteceu exatamente na nossa entrada de 7:10. Gente, o que aconteceu na entrada de 7:10? Eu vou mostrar a vocês porque isso daqui fica uma característica muito boa para vocês verem, por exemplo, inclusive a entrada de 7:50 que eu vou falar lá na frente. Depois eu vou fazer a comparação com essa primeira aqui. A vela 6:20 ela esticou demais. Houve o que? O esticamento de vela. Depois do esticamento, o que tem? Correção. Ela poderia ter corrigido igual essa aqui corrigiu, ó. Olha aqui a vela de 8 horas, verde grandona, ela corrigiu com uma vela só, o 8:05, fez grandona. Aí ela fez a retomada de crescimento. Aqui, ó, ela fez a mesma coisa, gente, só que ela fez aos poucos. O esticamento foi imenso da vela verde, e ao invés dela fazer igual da outra, a outra vela, né, de 8:05, pegar a vermelha e corrigir grande, não, ela veio corrigindo aos poucos. Você teve uma vermelha pequena, uma verde, um doji, uma vermelha média, uma vermelha média, uma vermelha pequena, um doji, uma vermelha, uma vermelha. Aí, gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Por que eu não peço para entrar em hit de vela da mesma cor? Eu não peço para entrar em hit de vela da mesma cor porque tende a corrigir. Hit de vela nada mais é do que a mesma coisa de um esticamento de uma vela só, entendeu? Nada mais é do que o esticamento de uma vela só. O hit de vela ela pode ser o quê? Ela pode ser isso aqui, ó, várias velas pequenas de uma cor só, que vai criar uma tendência muito grande. Aqui aconteceu isso. Vela vermelha, ela foi puxando. Observe que até ela chegar mais ou menos daqui, ó, da onde partiu o esticamento da vela verde, que era exatamente a nossa entrada, 7:10. Gente, a entrada nossa, olha aqui, ó, 7:10 euros GBP. Era uma entrada para cal. Ó, entrada para cal 7:10. Olha só. Antes da nossa entrada, vem numa sequência de um doji, uma vela vermelha, 2, 3, um doji, 4, 5 velas vermelhas e 2 doji. 5 velas vermelhas e um doji, corrigindo um esticamento de vela, chegando no limite aqui, ó, aqui uma zona de suporte aqui, ó, chegando nela. O que aconteceu? A entrada seguinte, que era a nossa de cal, deu cal. E se você analisar de uma forma, vou marcar até para vocês, ó, de uma forma única e exclusiva da nossa média móvel, você obviamente não pegou a entrada porque entendeu que ela tá fora da tendência. Ó, ela estava em tendência de alta pela nossa marcação de média móvel até esse doji. Depois do doji ela passou um pouquinho, a vela anterior, que foi mais uma vermelha, ela jogou para baixo. Aí você perdeu essa entrada aqui por não estar na tendência. Porém, um outro ponto considerável, como eu não tinha ensinado a você e você não levou em consideração, não pegou esse win. Por isso que eu estou ensinando uma outra fórmula para você unir a sua tendência, o que você já conhece sobre tendência, e poder pegar os wins que estão contra a tendência que nós marcamos. Gente, esticou a vela. Essa sequência, a gente aqui só tomaria um loss se você tivesse uma coisa que é incomum, uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se considerar esse doji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teriam que ser 9 velas vermelhas para você tomar um loss aqui, gente. E você tá vendo que, junto a essa informação que eu passei para vocês, esticamento de vela verde,
ou hit de vela verde, ela tende a fazer o que? Correção. Ela tem que fazer o caminho contrário. Quando você tem um hit de vela verde e a entrada é para cá, é como se você tivesse um esticamento de vela verde e a entrada para cá. Eu peço para você não entrar, por quê? Porque tende a ser ao contrário a correção. Isso você vai ver, deixa eu ensinar logo isso aqui, porque isso aqui vocês vão estar com a memória fresca sobre isso. 7,50 Euro USD. 7,50 Euro USD, cadê? 7,50 da manhã aqui, ó. Euro USD. 7,50 Euro USD, 7,50. 7,50. 7,40, 7,50 Euro USD. Vamos botar a média móvel que ela não tá. Quanto mais eu marcar essa média móvel, mais a galera também grava ela, aprende. Média móvel exponencial, vamos botar aqui. Beleza. Ó. Euro USD 7,50. Gente, olha onde o preço estava. Olha onde o preço estava. Tava tudo lindo. Tudo lindo. Deixa eu ver só um negócio aqui, ó. Para 4 horas, levando em consideração que eram 7. Olha que dado importantíssimo. Isso aqui é vela. Essa vela aqui começou 6 da manhã e terminou 10, tá? Aqui é a marcação da nossa média móvel. Pode ser uma tendência de baixa, porque nós não sabemos lá naquele momento aonde ela estava posicionada. Aqui, ó, que horas? Aqui no tempo de 1 hora, eu estou fazendo 4 horas e 1 hora, porque é onde a gente marca suporte e resistência. Nossa Senhora, essa vela verde que você está vendo aqui, ela começou 7 horas e terminou 8. E a nossa entrada, que deu o hit de vela, foi 7,50. Então ela estava acontecendo nessa vela aqui, ó. Nós estávamos nesse. Qual é a tendência daqui? Tendência de baixa. Tendência de baixa. Olha onde está nossa média móvel. Então, se você for para 4 horas, na vela de 6 até 10, você pode ter uma grande chance, porque ó, a vela que começou 2 da manhã e terminou 6, ela terminou já com tendência de baixa, e aqui continuou. É bem provável que no 4 horas estava tendência de baixa. Quando você estiver operando, você pode fazer esse teste, que você vai ter certeza da tendência. Em 1 hora é certo que a tendência era de baixa demais, né? Aqui, tendência, estávamos aqui, ó, 6 ou 7 horas, ó, tendência de baixa. E aí nós vamos lá para 5 minutos. 5 minutos, cara, olha só. 5 minutos, vamos chegar na nossa operação. Operação 7 horas, tá aqui, ó. Qual foi o horário? 7h50. 7h45, 7h50. Pronto, chegamos aqui, ó,
7,50. 7,50. Ó, 7,50. Vimos que a tendência era de baixa para 4 horas. É possível tendência de baixa para 4 horas, porque a gente não tem como confirmar, não sabíamos ali qual o parâmetro que estava, porque estamos vendo depois do horário. Mas para 1 hora nós vimos com certeza absoluta que a tendência era de queda para 1 hora. E aqui para 5 minutos a tendência é de alta. O que é o esticamento de vela? Pode ser uma vela gigante, como foi essa vela verde, anormal para o que vinha acontecendo. Olha aqui, ó, o que vinha acontecendo, tamanhos de velas menores. Aqui, ó, esticamento de vela verde. Qual foi a segunda vela? Vermelha. Esticamento de uma verde aqui, a outra foi vermelha, mas só que teve um esticamento de vermelha. Qual foi a outra? Verde. Aqui você não teve um esticamento de vela, mas você teve 1, 2, 3 velas verdes, não é isso? 3 velas verdes fazendo como se fosse um esticamento. Qual foi a vela seguinte? Vermelha. E depois vermelha. É onde aconteceu o nosso hit. Seria um loss se nós operássemos hit de vela. O que foi esse hit aqui? Nada mais é do que um esticamento dividido em 5 velas de 5 minutos. Você poderia ter tido um esticamento, olha que esticamento aqui lindo, ó, o exemplo clássico, olha, em uma vela só de 5 minutos você teve um esticamento, olha que movimento imenso da vela vermelha. Qual foi a vela seguinte para corrigir? Vela verde, e um monte de vela verde corrigindo até chegar aqui. Então o que eu quero que vocês entendam é que o mercado, ele tem essa movimentação e que normalmente ela corrige o caminho. Olha o que aconteceu aqui. Essa entrada é óbvio que é uma entrada que você não vai fazer. Você foi lá no tempo de 4 horas, olhou, tendência de baixa. Foi no tempo de 1 hora, tendência de baixa, com a média móvel que você marcou. Chegou em 5 minutos, a tendência é de alta. Você já tem que ficar desconfiado sobre tendência. Mas aí você teve o quê? Um esticamento de vela verde ou um hit de vela verde, e a sua entrada é para vela verde, é para cal. Pô, óbvio que você não vai fazer. A chance dela respeitar a tendência maior de 4 horas e 1 hora que era de baixa, e somado a lado oposto do esticamento ou hit de vela, é muito grande, e foi o que aconteceu. Então isso é muito nítido, a gente precisa aprender a olhar isso aqui. Agora vamos aqui no Euro JPY, porque esse aqui foi mais fácil, porque ele passou a respeitar tudo. Vamos marcar logo aqui a média móvel que dita a nossa tendência, tá? Dita a nossa tendência. Vamos lá. O horário, nosso horário 7 horas da manhã, tá por aqui. 7 da manhã. Qual foi o horário da nossa entrada ali no Euro? 7h20. 7h20 não tem nem que discutir. Vamos lá. Vamos discutir um pouco. 7h15, olha isso. Aí porra, acabou de acontecer. Esticamento de vela verde. Foi lá no topo, desceu. Aí você teve o quê? Uma correção. Esticamento de vela vermelha. Tendência de subida. Olha só. No tempo de 5 minutos, a tendência de subida é, né? Nossa média móvel está aqui e os preços acontecendo acima. Momento de subida. Vamos lá em 4 horas para confirmar se era subida mesmo? Vamos lá. Opa, 4 horas, 2 horas da manhã, 6 horas da manhã. Opa, olha aqui. Aqui era onde estava acontecendo. Essa vela de 4 horas começou 6 da manhã, terminou 10. Olha onde está a nossa média móvel, aqui embaixo. Olha onde está a nossa vela, onde o preço está acontecendo. Tendência de que? Subida. Tendência de alta absurda. Vamos para 1 hora? 1 hora. Então, a gente estava operando 7 da manhã. Olha aqui onde está a nossa média móvel. Olha. E olha aqui, ó, a vela de 7 horas. Começou 7, terminou 8. Então, estava trabalhando aqui. Tendência de quê? De alta
absurda. E em 5 minutos nós temos, nós temos aqui, ó, tendência de alta, antes da nossa entrada, na verdade 7h20, né? 7h20, aqui, ó, tendência de alta para todos os 3 tempos que nós analisamos, 4 horas e 1 hora, e uma super tendência de alta. Para 5 minutos, que é o tempo gráfico que a gente opera, também a tendência é de alta, confirmada a tendência de alta. Aí você analisa o gráfico, ó, esticamento de vela vermelha com uma tendência absurda de alta em 3 tempos. Qual foi a vela seguinte? Verde. Nós tivemos um win de primeira a favor da tendência aqui. Qual foi a segunda entrada de EuroJPY? 7,40, 7,40, 7,40, 7,40. Tá aqui, ó, 7,40. Teve algum esticamento de vela, algum hit de vela aqui? Não. Tá a favor da tendência em 5 minutos? Tá. Óbvio que vai estar também em 4 horas e em 1 hora. Entrada moleza para pegar, fez um win de primeira. Aí você teve aquele hit de vela que eu acabei de mostrar, que era o certo de não entrar, por ser o hit de vela só por si só não entra, mas o que eu quero é que vocês entendam o hit de vela como um esticamento de vela. Tanto o hit de vela como esticamento de vela é uma chance de entrada ou de bloqueio de entrada, dependendo da situação, entendeu? Às vezes você tá contra a tendência, mas a vela anterior à sua foi um esticamento de vela, ou foi uma sequência de velas pequenas, que foi exatamente o que aconteceu no nosso EuroGBP às 7h10, entrada de 7h10, que deu também um win de primeira. Houve uma sequência de velas vermelhas para corrigir um esticamento de vela verde. Não conseguiu corrigir com uma vela só vermelha, então ela veio corrigindo aos poucos. Teve um hit de vela oposta, à entrada. Entra, entendeu? Essa é mais uma forma de você analisar a possibilidade de entrada para ajudar no filtro. Valeu, galera. Vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, que já está super longo. Uma boa noite aí para todos.